Bom, a nossa convidada agora é a professora doutora Débora Guzmão Melo, que é médica geneticista, professora do Departamento de Medicina da Universidade Federal de São Carlos. Atua principalmente nas áreas de educação em genética médica, genética comunitária e aconselhamento de doenças genéticas, defeitos congênitos e deficiência intelectual. A palestra da professora Débora vai ser sobre efeitos embriofetais do uso do álcool na gestação. Professora, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, por disponibilizar o seu tempo para abrilhantar o nosso evento. Muito obrigado, viu? Uma honra tê-la conosco. Olá, Flávio. Eu que agradeço o convite. Estou muito feliz de poder participar do Congresso Interdisciplinar de Especialidades Médicas da Universidade Federal do Mato Grosso e agradeço aos professores Flávio e Francis e a toda a equipe envolvida com a organização desse congresso, né? Como o Flávio já falou, hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre os efeitos embriofetais do uso do álcool durante a gravidez, durante a gestação. Eu sou professora da Universidade Federal de São Carlos, no interior de São Paulo. Esse é meu e-mail e eu já deixo desde já aqui à disposição para quem tiver interesse ou quiser entrar em contato por alguma razão, né? Eu preparei essa apresentação hoje pensando em conceituar dois assuntos. Primeiro, conversar com vocês um pouquinho a respeito do que são os teratógenos, para depois entrar no tema mais específico da nossa conversa, que é o álcool como um agente teratogênico. E aí a gente vai conversar sobre a ação do álcool sobre o embrião e o feto, sobre o fenótipo, quer dizer, o quadro clínico, físico, relacionado aos transtornos do espectro alcoólico fetal, o fenótipo, o quadro clínico cognitivo e comportamental do transtorno do espectro alcoólico fetal e alguns aspectos relacionados à epidemiologia, prevalência, frequência desse tipo de transtorno na população geral, né? Então, antes de entrar no tema da nossa conversa de forma mais específica, que é o álcool como um teratógeno, eu acho que é importante a gente conversar um pouquinho sobre o que é um teratógeno, sobre o que é um agente teratogênico, né? Nesse slide, a gente apresenta os períodos do desenvolvimento humano, né? Desde o período que é o período pré-embrionário, o momento em que há a fusão óvulo-espermatozoide formando o zigoto, e esse período pré-embrionário, ele compreende as 2 primeiras semanas do zigoto, né? Depois, esse embrião entra no período que a gente chama de período embrionário propriamente dito, e que vai da 3ª semana pós-concepção até a 8ª semana pós-concepção, e a partir da 9ª semana pós-concepção é o período que a gente chama de período fetal. Então, hoje a gente vai conversar sobre os efeitos do álcool no período embrionário, ou seja, no período que compreende entre a 3ª e a 8ª semana de concepção, né? E no período fetal, que é o período que compreende da 9ª semana até o nascimento do feto, né? Substâncias que agem durante o período embriofetal e que prejudicam o desenvolvimento deste embrião ou deste feto são substâncias que a gente chama de substâncias teratogênicas, né? O efeito dessas substâncias sobre o embrião, sobre o feto, vai depender, em grande medida, do momento de exposição, né? Então, no período embrionário, é um período onde existe uma maior possibilidade de ocorrerem defeitos congênitos importantes em função de contato do embrião com uma substância teratogênica, né? Enquanto que, no período fetal, o contato com uma substância teratogênica normalmente vai produzir defeitos menores ou alterações relacionadas à função e não à forma. Então, por exemplo,
o contato desse embrião com uma substância teratogênica, e essa substância teratogênica pode ser uma substância química, como o álcool, mas pode ser uma substância biológica, como o vírus Zika, ou como a sífilis, né? Pode ser uma substância física, como, por exemplo, a radiação do raio-x, né? O contato de um embrião que está na 8ª semana de idade gestacional com uma substância teratogênica tem potencial para resultar em malformações de genitália, malformações de palato, malformações relacionadas aos esmaltes dentários, malformações dos olhos, das orelhas, dos lábios, dos membros superiores e inferiores, do coração e deficiência intelectual, né? O contato de um feto que esteja, por exemplo, na 32ª semana com uma substância teratogênica tem potencial para resultar em defeitos de genitália externa, de dente, de olhos e de sistema nervoso central, né? Mas não tem mais potencial para resultar, por exemplo, em defeitos cardíacos, porque o coração já foi formado antes desse período, né? Então, esse conceito relacionado o risco que o embrião e o feto têm em relação à exposição a teratógenos, considerando o momento do desenvolvimento fetal, é importante para a gente entender, por exemplo, por que uma gestante que se expõe ao álcool na 5ª semana de idade gestacional não é a mesma coisa que uma gestante que se expõe ao álcool em relação à 16ª semana de idade gestacional, né? O período embrionário, que é o período que compreende entre a 3ª e a 8ª semana, é um período de maior sensibilidade aos teratógenos, entre eles o álcool, enquanto que o período fetal é um período de menor sensibilidade aos teratógenos, né? Então, de um modo geral, em síntese, a gente pode dizer assim, que nas 2 primeiras semanas pós-fertilização, que é o período pré-embrionário, normalmente esse pré-embrião ele não é sensível aos teratógenos, né? O contato com o teratógeno nesse período pré-embrionário normalmente resulta numa taxa de letalidade aumentada e muitas vezes esse pré-embrião ele vai resultar num abortamento espontâneo, que pode nem ser reconhecido como um abortamento, porque ainda não teve atraso no ciclo menstrual dessa mulher, né? Agora, o período entre a 3ª e a 8ª semana pós-fertilização, que é o período embrionário, é um período de grande sensibilidade aos agentes teratogênicos, sejam esses agentes físicos, sejam químicos, sejam biológicos. Enquanto que o período fetal é um período onde você tem uma sensibilidade decrescente, uma sensibilidade que vai diminuindo à medida que a idade gestacional vai aumentando, né? O período que a gente considera o período mais crítico para a indução de defeitos congênitos em função do contato com os teratógenos é o período aqui, que compreende o período embrionário, entre a 3ª e a 8ª semana, mas especialmente a 5ª semana, né? É um período potencialmente de risco para exposição a um agente teratogênico. E é importante a gente observar que, olha, 5 semanas após a concepção, muitas vezes é um período que a pessoa não teve reconhecimento ainda de que está grávida, né? Numa situação de ciclo regular, a fertilização vai ocorrer em torno da metade do ciclo, né? E o atraso na menstruação, que vai levar à suspeição da gravidez, normalmente vai ocorrer justamente com 5 ou 8 semanas pós-fertilização, né? Então, muitas vezes, com 5 semanas de idade gestacional, a mulher não percebeu ainda que está grávida e pode estar se expondo a agentes teratogênicos sem ter essa clareza sobre o reconhecimento da gravidez, né? Então, recapitulando, um teratógeno, um agente teratogênico é qualquer substância que pode ser física, pode ser química, pode ser biológica, então pode ser um vírus, pode ser uma bactéria, pode ser uma radiação,
e pode ser uma substância química como uma medicação ou como uma droga lícita ou ilícita, né? Como o álcool. Que quando a mulher grávida entra em contato com essa substância teratogênica, há um aumento na incidência populacional de anomalia congênita, né? Os teratógenos, eles são responsáveis por cerca de 3 a 4% das anomalias congênitas, das crianças que nascem com anomalias congênitas, em 3 a 4% a causa da anomalia é um agente teratogênico, e eles são responsáveis por cerca de 5 a 13% das deficiências intelectuais. Então, entre as crianças que têm deficiência intelectual, a causa e a etiologia é imputada como um agente teratogênico em torno de 5 a 13%. Né? A gente vai conversar hoje exatamente sobre o potencial teratogênico do álcool, quer dizer, o álcool como um agente teratogênico. Né? Já tem bastante tempo que a gente sabe que o álcool é uma substância teratogênica, ou seja, é uma substância que interfere no desenvolvimento embriofetal e que se uma mulher grávida entra em contato com o álcool, aumenta a chance dessa criança ter efeitos em relação a essa exposição ao álcool, que é sobre esses efeitos que a gente vai conversar hoje. Eu gosto muito de recomendar esse artigo que saiu no JAMA, no Pediatrics, que é uma revista importante para a área da saúde. Ele é um artigo de 2017, e uma das razões que eu gosto muito de recomendá-lo é porque ele é super curto, ele é um artigo de 2 páginas, né? E nem por isso ele deixa de ser interessantíssimo. E ele sintetiza muito bem o que é fato, o que a gente sabe a respeito dessa associação entre usar álcool e estar grávida, né? Então, primeira coisa que é fato é que não existe quantidade segura em relação ao uso de álcool na gravidez. Então, é uma ideia muito antiga que a população em geral, e muitas vezes até os profissionais de saúde têm, a ideia de que pequenas quantidades de álcool usados durante a gestação não vão interferir no desenvolvimento embriofetal. E isso é um mito, isso é falso, né? Se você está grávida ou se você está tentando engravidar, não existe quantidade segura de álcool que possa ser usada, né? Então, há um espectro de efeitos entre a síndrome alcoólica fetal, que é o quadro clínico mais grave resultante do uso do álcool na gravidez, e transtornos comportamentais leves, que é um quadro clínico mais brando relacionado ao uso de álcool na gravidez, e não existe uma quantidade segura, né? Mesmo pequenas doses de álcool podem ser responsáveis por um fenótipo comportamental. Uma outra coisa que é fato é que todo tipo de bebida alcoólica ela é nociva. Então, às vezes, também as pessoas têm a ideia de que, assim, não, eu não posso tomar uma bebida destilada de grande teor alcoólico, então eu não posso beber pinga, ou eu não posso tomar vodka, ou eu não posso tomar tequila, mas não tem problema eu tomar uma cervejinha, ou não tem problema eu tomar um vinho, e isso também é falso. Tem problema? Sim, né? Quando uma gestante bebe, aquele nível de álcool que está no sangue da criança, por via placentária, é transferido para a criança, né? E aí você vai ter nesse embrião, nesse feto em desenvolvimento, efeitos resultantes daquele álcool que está circulando na sua corrente sanguínea, né? E quais são os efeitos? Quais são os riscos, né? Os riscos, eles compreendem desde um quadro clássico de síndrome alcoólica fetal, né, até situações que são fenotipicamente menos evidentes, com alterações faciais que podem ser leves, dismorfias faciais que podem ser brandas, alterações de crescimento relacionadas tanto a crescimento estatura quanto peso, então pondero estatural, e um quadro comportamental que a gente chama de transtorno do espectro alcoólico fetal, né, que tem um componente de comportamento muito importante, como a gente vai ver ao longo dessa nossa conversa de hoje, né? Então, veja, não existe quantidade segura de álcool durante a gravidez. A susceptibilidade desse binômio gestante, embrião, feto, né, ela vai ser modulada pela quantidade ingerida. Então,
de um modo geral, a gente tem uma noção de que quem bebe mais está mais exposto ou tem um maior risco do que quem bebe menos, do ponto de vista de quantidade. Mas essa informação sobre quantidade, ela não pode ser considerada sozinha, porque esse risco ele é modulado pela idade gestacional, como a gente viu quando a gente conversou um pouquinho sobre os princípios do teratógeno, né? Então, se essa gestação está no início, quinta, sexta semana, mesmo quantidades pequenas vão ser muito prejudiciais quando a gente compara com uma gestação que já está mais adiantada. Ao mesmo tempo, essa susceptibilidade vai ser modulada pelo estado nutricional da mãe, porque o álcool, durante a sua metabolização, ele vai ser ligado a um conjunto de proteínas e ele precisa de um conjunto de enzimas, né? E se a mãe tem um estado nutricional carente, existe uma chance dessa metabolização dela ser mais lenta, ser prejudicada e, portanto, dela pertencer a um grupo de maior susceptibilidade. Ao mesmo tempo, existe um componente genético que determina essa capacidade de metabolização materno-fetal, que também não pode ser ignorado e que não é a priori conhecido. Quando a gente olha para uma pessoa, a gente não tem ideia de qual que é a capacidade de metabolização do álcool que aquela pessoa tem, né? Então, a susceptibilidade, né, o risco relacionado ao uso do álcool na gravidez depende, em síntese, dessas 4 características: a quantidade que é ingerida, a idade gestacional, o estado nutricional da mãe, a capacidade materno-fetal. Como a gente desconhece várias dessas variáveis, né, o álcool é uma substância que é proscrita, quer dizer, proibida na gravidez em qualquer quantidade. Tá? Aqui eu estou apresentando para vocês 2 artigos, que inclusive não são tão recentes assim. Esse primeiro é um artigo de 2016 e esse segundo é um artigo de 2014, mas eu gosto bastante desses 2 artigos porque eles discutem exatamente, né, como é que se dá a patogênese do álcool sobre o embrião, sobre o feto, né? Então, como que o álcool é feita a dispersão, distribuição e eliminação do álcool do feto, né? Como que o feto faz dispersão, distribuição e eliminação desse álcool. Então, vamos apresentar algumas informações que estão postas nesses 2 artigos, cuja leitura eu recomendo fortemente, né? Então, como que o álcool age sobre o embrião ou o feto? Devido ao fato de que a molécula do álcool ela é muito pequena, né, e ela tem propriedades de dissociação e polarização, o álcool é solúvel em água e é relativamente solúvel em solventes não polares. Então, ele consegue atravessar as membranas celulares e ele se difunde por todos os líquidos e tecido do organismo. Ele atravessa livremente a barreira placentária, se distribui pelo líquido amniótico e atinge os tecidos do feto. Os níveis sanguíneos e fetais são aproximadamente iguais após a ingestão materna de álcool, até que todo o etanol seja metabolizado, né? Então, por isso que a gente diz que quando uma mãe bebe, o embrião e o feto bebem por tabela. Isso é inevitável, porque a molécula do álcool é uma molécula pequena, de fácil difusão, e que vai rapidamente atravessar a barreira placentária e atingir as membranas amnióticas, líquido amniótico, e o próprio embrião e o próprio feto, né? O etanol altera o transporte ativo de aminoácidos através da placenta, reduz, assim, a oferta de nutrientes para esse embrião e para esse feto. Uma consequência da redução da oferta de nutrientes é a diminuição da taxa de mitose, né? E uma consequência disso é o retardo de crescimento intrauterino. Então, muitas vezes a criança que é pequena para a idade gestacional, né, e é resultado de uma redução de oferta de nutrientes mesmo, em função dessa alteração do transporte de aminoácidos, né? O fígado vai consumir oxigênio para poder metabolizar esse álcool e, de certa forma, isso vai contribuir para a hipóxia celular.
O álcool vai induzir a formação de radicais livres de oxigênio que danificam proteínas e danificam lipídios, aumenta a taxa de apoptose e prejudica a organogênese. O álcool ainda vai inibir a síntese de ácido retinóico, que é um regulador importante do desenvolvimento embrionário, né? O álcool vai modificar a camada bilipídica das membranas celulares e altera as moléculas de superfície da membrana celular, né, que tem um papel importante na proliferação celular, na comunicação entre as células, na adesão, na migração, na maturação das células. Vai existir um acúmulo de ácido graxo, que é um metabólito do etanol, que vai se acumular nos tecidos fetais, especialmente coração, placenta e fígado, e contribui para a embriopatia da síndrome alcoólica fetal, né? E tanto o etanol quanto o acetaldeído, que é um metabólito do álcool, vão ter efeitos diretos sobre vários fatores de crescimento celular, inibindo a proliferação de certos tecidos. Especificamente no sistema nervoso central, o álcool regula a atividade das metaloproteases da matriz extracelular. E são essas metaloproteases que regulam a migração das células neuronais durante o desenvolvimento embrionário, né? Então, com a degradação dessa matriz extracelular, você vai ter alteração nessa migração, né? Por isso, você pode ter alterações de migração, de diferenciação neuronal e, em última instância, microcefalia, né? O álcool vai induzir distúrbios de interação neurônio-glia, vai perturbar a migração dos neuroblastos até a sua posição final no córtex. O álcool vai promover perda da seletividade das células neuronais, problemas na distinção e densidade de projeções neuronais corticais, depressão, diminuição da neurogênese, alterações na formação das projeções dendríticas e axônicas, vai promover morte celular, porque ele vai induzir muitas vezes a apoptose, e o resultado disso é a microcefalia, que é um sinal, né, frequente na síndrome alcoólica fetal, a diminuição do perímetro cefálico menor do que 2 desvios padrões abaixo da média, né? Bom, eu gosto muito desse artigo, que é um artigo de revisão que, inclusive, também não é recente, tá vendo? 2011, né? Mas onde eles falam exatamente sobre aspectos relacionados ao desenvolvimento comportamental do álcool sobre um cérebro adulto, mas sobre um cérebro que está em desenvolvimento, que é mais o nosso objetivo nessa conversa de hoje. Bom, esse artigo vai apresentar essa figura que eu gosto muito, né? Porque ela faz uma analogia justamente aos períodos do desenvolvimento embrionário, ou seja, entre a 3ª e a 8ª semana, e os períodos do desenvolvimento fetal, entre a 9ª semana e o nascimento, né? E ele vai falar sobre os efeitos do álcool, tanto no período pré-embrionário, quanto no período embrionário, quanto no período fetal, né? Então, aqui, nessa primeira linha, o desenvolvimento cerebral normal, os processos que acontecem normalmente no desenvolvimento cerebral. E aqui, nessa segunda linha, os processos que acontecem quando esse pré-embrião, embrião ou feto tem contato com o álcool. Então, aqui os efeitos do álcool, né? Então, a gente vê, olha, no período pré-embrionário, é o período que tem formação do tubo neural, né? E proliferação relacionado ao tubo neural e as estruturas do sistema nervoso central. O álcool, no período pré-embrionário, reduz a proliferação do sistema nervoso central, leva a defeitos de fechamento do tubo neural, faz dismorfias faciais relacionadas à síndrome alcoólica fetal, que a gente vai ver adiante que dismorfias são essas, né? E aumenta a morte celular de células da crista neural, né? Aqui o que acontece no sistema nervoso central, no desenvolvimento do sistema nervoso central normal, no período embrionário entre a 3ª e a 8ª semana. Normalmente, a gente vai ter diferenciação de áreas específicas do cérebro, né? Diferenciação e proliferação
das células tronco neural, migração neuronal e formação do corpo caloso, aquela estrutura que une os dois hemisférios cerebrais, direito e esquerdo, né? Quando esse embrião é submetido ao álcool, os efeitos do álcool resultam em déficits na formação das células da glia e das células dos neurônios, né? Alteração na migração celular, perda de células neuronais, malformações do corpo caloso. No feto, normalmente entre a 9ª semana e até após o nascimento, né, até o 2º ano de vida, né, a gente vai ter um crescimento rápido do cérebro, uma morte celular maciça de neurônios, né, a gente vai ter um desenvolvimento da mielinização, uma formação de sinapses e a diferenciação do cerebelo. Quando você tem contato com o álcool nesse momento, esse cérebro vai ter uma microcefalia proeminente, uma alteração do desenvolvimento das células da glia, um aumento da morte celular, que já aconteceria naturalmente, porque este é um momento em que você tem morte celular de neurônios, mas vai haver aumento dessa morte celular de neurônios, né? Alterações na sinaptogênese, então nas conexões neuronais, e alterações na diferenciação do cerebelo, né? Então, esses são os efeitos do álcool, especificamente sobre o sistema nervoso central, né? Eu recomendo também esse artigo, esse aqui, inclusive, é um artigo antigo, de 2005, mas eu gosto dele porque ele é um artigo que é pensado para um médico de família e comunidade ou para o pediatra, o colega que não é especialista em genética clínica, em genética médica, né? E ele chama atenção para a importância da gente reconhecer como médicos, como profissionais de saúde, as desordens, os defeitos relacionados ao espectro alcoólico fetal, né? Que podem ir desde uma síndrome alcoólica fetal clássica, né, até um transtorno do espectro do álcool fetal. E a síndrome alcoólica fetal, ela é um quadro mais grave, mas a gente estima que para cada caso de síndrome alcoólica fetal que é diagnosticado, existem cerca de 3 a 10 casos de transtorno do espectro alcoólico fetal que não necessariamente preenchem os critérios clínicos suficientes para serem nomeados de síndrome alcoólica fetal e que, justamente por terem um fenótipo mais brando, podem passar despercebidos, podem ser subdiagnosticados, né? Bom, então, diante de uma criança que tem deficiência intelectual ou alteração de comportamento, né? Especialmente se ela tiver história de baixo ganho ponderoestatural, vale a pena observar a presença dessas dismorfias faciais típicas que compõem o quadro clínico da síndrome alcoólica fetal. Primeiro, microcefalia, quer dizer, o perímetro cefálico menor do que 2 desvios padrões abaixo da média. E a microcefalia é um sinal clínico objetivo, né, que a gente pode medir, mensurar, colocar na curva e objetivar, né? Outras características faciais frequentes na síndrome alcoólica fetal incluem o epicanto, que é a presença desse canto, dessa prega no canto interno do olho, né? A blefarofimose, que é a fenda palpebral curta, né? Alterações menores displásicas do pavilhão auricular, raiz nasal baixa, um nariz com a narina antivertida, o dorso curto, hipoplasia de face média, então hipoplasia dessa região dos arcos zigomáticos da maçã do rosto, né? Isso é uma característica muito importante que a gente vai ressaltar mais para frente, inclusive, que é o filtro nasolabial comprido e apagado, lábio superior fino e a micrognatia, que é um queixo pequeno. Então, essas dismorfias faciais são as dismorfias que compõem o quadro clínico clássico da síndrome alcoólica fetal. Interessante a gente observar nesse slide, que pertence àquele artigo que eu comentei com vocês, que aborda aspectos relacionados à atenção primária e
as desordens do espectro alcoólico fetal. Então, essa figura sai daquele artigo. É interessante a gente observar, por exemplo, aqui tem 4 crianças de grupos étnicos diferentes com síndrome alcoólica fetal, né? Então, aqui uma criança que é descendente de europeu, aqui uma criança descendente de indígena nativo norte-americano, uma criança descendente de afrodescendente e uma criança que é fruto da miscigenação de afrodescendente com um europeu. Porque as 4 têm síndrome alcoólica fetal. E vale a pena a gente observar a raiz nasal baixa, né? Mas o que é que chama atenção em todas elas? O filtro nasolabial apagado, comprido, né? E o lábio superior fino, né? Então, essas 2 dismorfias são dismorfias frequentes na síndrome alcoólica fetal. E eu gosto também de apresentar esse slide, porque às vezes a pessoa tem uma impressão equivocada de que quando a gente fala síndrome, né, a criança tem que ser muito dismórfica, ou ter vários tipos de alteração de face. E não necessariamente. A gente está aqui diante de 4 crianças super bonitinhas, e as 4 têm síndrome alcoólica fetal, né? Então, com base nessa característica fenotípica do filtro nasolabial longo e do lábio superior fino, se estabeleceu um score, né? Uma escala que mensura a chance de síndrome alcoólica fetal. Então, aqui, o grau 5, a gente tem bastante apagamento do filtro nasolabial e um lábio superior bem fino, né? À medida que a gente vai se aproximando do grau 1, a gente tem a normalidade, um filtro nasolabial bem definido, mais curto, e um lábio superior fino, normal, né? Que não é absurdamente fino como essas 2 possibilidades. E essa mesma classificação quando você pensa em pessoas de etnia africana, né? Então, o apagamento do filtro, o filtro longo, o lábio superior fino, e as gradações até você chegar à normalidade. Então, esse tipo de ranking, que considera o quanto que o lábio superior é fino e o quanto que o filtro nasolabial é apagado, é suave e é alongado, são características importantes no reconhecimento da síndrome alcoólica fetal, né? Eu gosto também de apresentar essa figura que sai desse artigo de 2015 que está no Pediatrics, o mesmo que apresenta as classificações de filtro e lábio, porque é a mesma pessoa, né? É a mesma cria aqui com 2 anos de idade e aqui com 20 anos de idade. Então, aqui as características da síndrome alcoólica fetal eram mais evidentes: o apagamento, o lábio superior fino, né, o epicanto, a raiz nasal baixa, displasia de pavilhão auricular. Nesse rapaz de 20 anos, essas dismorfias faciais que são discretas podem passar despercebidas, né? A gente observa que tem um filtro apagado, que tem um lábio superior fino, mas essas dismorfias, elas são mais evidentes na infância, né? São mais evidentes na infância. E, claro, junto com essas características dismórficas físicas, existe um fenótipo comportamental, quer dizer, existem comportamentos disfuncionais associados à exposição pré-natal ao álcool. Esse artigo é um artigo de revisão, é antigo também, saiu no Jornal de Pediatria em 2008, mas faz uma revisão muito interessante do que a gente já sabe há bastante tempo e que está relacionado ao fenótipo comportamental de crianças que foram expostas ao álcool intraútero, né? Então, a gente sabe que crianças que têm transtorno do espectro alcoólico fetal possuem déficits intelectuais, têm um coeficiente de inteligência que costuma ser abaixo dos seus irmãos e na faixa limítrofe entre 70 e 80, notas mais baixas em testes de aritmética, deficiência em diferentes componentes da função executiva e da função relacionada à atenção, deficiência em processamento de informação,
em processamento numérico, em raciocínio espacial e visual, na memória visual, na linguagem e nas funções motoras, né? Quando crianças, as crianças expostas ao álcool intraútero têm dificuldades comportamentais e emocionais que podem interferir na sua participação no ambiente doméstico, escolar e social, então, terminam que apresentam uma menor capacidade adaptativa e menos habilidades necessárias para realizar as atividades de vida diárias que são apropriadas para as crianças da mesma idade. Então, menos habilidade, por exemplo, para comer sozinho, ou para fazer atividades instrumentais, como usar um telefone, né? Então, são crianças com potencial para serem menos adaptadas. Na adolescência e na idade adulta, frequentemente, você percebe problemas com socialização e comunicação, desajustes comportamentais significativos, impulsividade, comportamento sexual inadequado e uma menor probabilidade de estarem vivendo de forma independente. Então, muitas vezes são adolescentes e adultos que vão precisar de um suporte social, comunitário e familiar, né? Esse artigo é um artigo de 2018, que está numa revista norte-americana importante, né? E eu gosto de apresentar esse artigo também, porque ele apresenta dados relacionados à frequência, à prevalência, né, dos transtornos relacionados ao álcool na população geral. No caso, ele estudou 6.639 crianças, um pouco menos de 7.000 crianças, de 4 comunidades diferentes dos Estados Unidos, né? E por meio de uma revisão sistemática, considerando 4 domínios, 4 aspectos, ele estimou a prevalência dos efeitos relacionados ao uso de álcool na gestação nessas crianças. Considerando, foi uma abordagem que ele mesmo chama de uma abordagem muito conservadora, né? Porque ele considera se a criança tem aquelas características dismórficas de face que a gente acabou de conversar, se ela tem alteração no crescimento físico, peso, estatura, se ela tem alteração de comportamento, né? E se ela tem história positiva confirmada de exposição pré-natal ao álcool. Então, nesse universo de 6.639 crianças, considerando esses 4 critérios, os autores estimaram uma frequência, uma prevalência de uso de álcool, de efeitos fetais relacionados ao álcool em torno de 1,1% a 5%. Quer dizer, não deve ser diferente no Brasil, né? Então, a gente tem que pensar aí que 1 a 5% das nossas crianças em idade pré-escolar, né? Aqui, essas crianças tinham, em média, 6,7 anos, né? 1 a 5% das nossas crianças é possível que tenha algum tipo de alteração relacionada ao espectro alcoólico fetal, quer dizer, alteração física ou comportamental ou de crescimento relacionada ao uso de álcool durante a gravidez, né? Se a prevalência é essa nos Estados Unidos, não é de se imaginar que a nossa prevalência aqui no Brasil seja muito diferente, né? Com relação à prevenção, né? O que a gente sabe é que o risco de recorrência de síndrome alcoólica fetal chega em torno de 50% a 75%. Isso é muito interessante, porque para a gente que é geneticista, por exemplo, eu que faço ambulatório de genética médica, às vezes a família vem encaminhada porque tem 2 ou 3 crianças com deficiência intelectual, e se supõe que, como há recorrência na família, como acontece mais de uma vez, a causa da deficiência é genética, né? E por isso encaminha para o geneticista. Mas, muitas vezes, com o álcool, a recorrência é grande, né? Porque a mulher que bebeu na primeira gravidez continua bebendo na segunda gravidez, continua bebendo na terceira gravidez. Então, a despeito de não ser um problema predominantemente genético, ao contrário, é um problema predominantemente ambiental, e passível de ser controlado, né? O risco de recorrência é alto porque é difícil você modificar comportamento, e a pessoa continua se expondo àquele risco nas gestações subsequentes, né? Uma outra coisa que é
importante a gente observar também é que no contexto da família, se a mãe, muitas vezes o pai, é o casal que bebe, né, tem um comportamento de risco, aquela criança, mesmo após o nascimento, está colocada numa família em condições de vulnerabilidade, muitas vezes social, emocional, né, e às vezes você tem dificuldade de separar o que no comportamento da criança é consequência do uso do álcool durante a gestação e, portanto, do efeito teratogênico do álcool, e o que no comportamento daquela criança é resultado dessa situação de vulnerabilidade social, de vulnerabilidade emocional, né? O que é resultado das influências ambientais pós-natais, que também interferem no desenvolvimento, principalmente no início da infância, né? E que muitas vezes o contexto social é um contexto desfavorável, né? Então, considerando esses aspectos, eu queria apresentar para vocês rapidamente 2 pesquisas que nosso grupo desenvolveu nos últimos anos nessa temática, quer dizer, sempre nos interessou entender, primeiro, qual é a prevalência, qual é a frequência de consumo de álcool na gestação no nosso ambiente, né? Até para trabalhar com aspectos relacionados à prevenção. E também pensando em aspectos relacionados à prevenção, sempre nos interessou entender a motivação. Por que essas mulheres consomem álcool durante a gravidez? Então, nos idos de 2015 e 2017, nós desenvolvemos um primeiro estudo aqui na Universidade Federal de São Carlos, com o apoio da FAPESP, né, para tentar entender a prevalência e os fatores que estavam associados ao uso do álcool na gestação. Na época, nós entrevistamos 818 gestantes puérperas e rastreadas por meio de um instrumento chamado TACE, identificamos 7,3% de frequência de uso de álcool na gestação entre essas puérperas, né? Então, pelo menos para a nossa realidade aqui em São Carlos, a gente tem uma noção aí que alguma coisa em torno de 7, 8% das gestantes consomem álcool durante a gravidez, né? Depois a gente entrevistou um conjunto dessas gestantes, novamente um projeto que recebeu apoio da FAPESP, com o objetivo de tentar entender as motivações, por que essas mulheres bebiam durante a gravidez, né? Esse trabalho foi um trabalho muito interessante, recém-publicado na PLOS UAN. A gente conseguiu categorizar as motivações das mulheres em pelo menos 3 grandes grupos. Existem motivações que são motivações para o uso de bebida alcoólica, que são compartilhadas com a população geral, não necessariamente com outras mulheres grávidas. Então, o álcool tem um papel social muito importante na nossa comunidade, né? Existem motivações específicas durante a gravidez, então, alguns mecanismos de coping, de enfrentamento que essas mulheres utilizam em relação à gravidez, perpassam o uso do álcool. Então, muitas vezes a mulher se sente feia, se sente gorda, acha que não quer sair, nenhuma roupa serve nela, e para compensar ela usa o álcool, né? E existem também motivações específicas para parar de beber parcialmente ou totalmente durante a gravidez. Muitas mulheres, quando descobrem que estão grávidas, isso é uma motivação, ou pode ser uma motivação para algumas delas interromperem ou diminuírem o uso do álcool, né? O problema disso, de você apostar todas as medidas de prevenção no momento da descoberta da gravidez, é que muitas vezes o momento da descoberta da gravidez é tardio, né? E já passou aquele período crítico de desenvolvimento embrionário do início da gravidez. Então, o ideal é sempre trabalhar com medidas de prevenção, pensando na população de mulheres em idade fértil que ainda não está grávida, né? Orientar medidas de educação e saúde para a população de mulheres que têm o potencial de engravidar, mas que ainda não engravidou, né? De forma que a maternidade se torne cada vez mais uma decisão responsável, né? E planejada. Mais recentemente, a gente tem tentado desenvolver um modelo interpretativo para compreender
esse fenômeno que é o uso do álcool na gravidez, né? É claro que existem questões subjetivas relacionadas à própria mulher gestante, como esses mecanismos de enfrentamento, a expectativa que ela tem em relação ao uso do álcool, de que ela vai ficar melhor, de que ela vai se sentir mais confiante, né? Mas existe muita informação equivocada. Há muitas pessoas que não conhecem os efeitos negativos do uso do álcool na gravidez, né? Tem muita carência de informação confiável durante o pré-natal, né? Há muita informação divergente, às vezes, mesmo entre profissionais de saúde. E as mulheres têm uma influência grande de familiares e de amigos, então há também uma pressão e uma influência grande do seu entorno, da sua comunidade. O álcool ele tem uma importância cultural grande no nosso país e ele é de fácil acesso, né? Há uma influência clara do companheiro bebê, então as mulheres que têm companheiro, que têm vínculo afetivo, inclusive, às vezes têm a impressão de que o uso do álcool aumenta este vínculo entre o casal, e isso também é uma motivação para o uso da bebida alcoólica, né? Então, é um fenômeno complexo de ser entendido, mas que a gente precisa entender para pensar em prevenção. E como eu tinha colocado para vocês, a prevenção, ela passa sobretudo por medidas de educação em saúde, que devem ser tomadas, instituídas antes das mulheres engravidarem, né? Para que a população, de um modo geral, e não só as mulheres, mas a comunidade, reconheça o risco envolvido com o uso do álcool durante a gravidez. Eu queria aproveitar para fazer propaganda de um evento internacional que existe há vários anos, sempre no mês de setembro. Dia 9 de setembro é o Dia Internacional de Prevenção do Uso de Álcool na Gravidez. Existe uma campanha internacional que se chama Too Young to Drink, Jovem Demais para Beber, né? Muitos centros do Brasil participam dessa campanha, inclusive nós, na Universidade Federal de São Carlos, e é sempre uma oportunidade justamente de ampliar essa ideia em relação aos eventos prejudiciais do uso do álcool na gravidez. E, por fim, queria agradecer a minha instituição de origem, a Universidade Federal de São Carlos, a FAPESP, o CNPq e a CAPES, que tradicionalmente tem nos ajudado no desenvolvimento das nossas pesquisas, e reiterar aqui o meu e-mail, no sentido de estar à disposição para quem quiser entrar em contato. Agradeço novamente o convite para participar desse evento e desejo sucesso aos organizadores. Um forte abraço para vocês. Bom, professora, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, tá? Muito obrigado mesmo em meu nome, em nome da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Mato Grosso, nossos mais sinceros agradecimentos. Muito obrigado.